Há décadas, um mistério arrepiante assombra a sociedade norte-americana. Um serial killer aterrorizou os Estados Unidos durante os anos 70, com um modus operandi macabro e matava suas vítimas para comê-las. No entanto, apesar dos esforços das autoridades e da intensa busca, esse assassino canibal nunca foi pego, deixando uma trilha de horror e mistério até os dias de hoje. O início dos anos 70 foi uma época de turbulência nos Estados Unidos, com o crescimento do movimento dos direitos civis e protestos anti-guerra do Vietnã. Foi nesse contexto conturbado que o serial killer, conhecido apenas como o canibal, começou sua onda de terror. Atuando em diversas cidades do país, sua selvageria e perversão chocaram até mesmo os veteranos investigadores. Os ataques do canibal eram brutais e sádicos. Ele escolhia suas vítimas aleatoriamente, preferencialmente pessoas que estivessem em locais isolados. Utilizando uma variedade de armas, como facas e machados, ele desmembrava suas vítimas ainda vivas, alimentando-se de sua carne humana crua. Os restos mortais eram muitas vezes deixados abandonados, sem qualquer vestígio de piedade ou remorso. A busca pelo canibal se intensificou rapidamente, com a formação de forças-tarefa dedicadas a capturar o assassino. As investigações foram conduzidas em várias frentes, com a revisão minuciosa de evidências forenses, entrevistas com testemunhas e análise de padrões comportamentais. No entanto, o canibal parecia sempre um passo à frente, deixando poucos rastros e evitando ser identificado. As vítimas do canibal eram diversas, sem um perfil específico. Homens, mulheres, jovens e idosos caíam nas mãos desse serial killer impiedoso. As famílias das vítimas ficavam devastadas, enquanto a sociedade vivia um clima de medo e desconfiança. Muitos evitavam lugares isolados e se sentiam constantemente vigilantes, temendo serem as próximas vítimas do canibal. Apesar dos intensos esforços para capturar o assassino, o caso do canibal permaneceu sem solução ao longo dos anos. Teorias e especulações sobre sua identidade surgiram, mas nenhuma prova concreta foi encontrada. Alguns acreditam que o canibal tinha conhecimentos de anatomia e habilidades de sobrevivência na natureza, o que o ajudou a evitar a captura por tanto tempo. Outros acreditam que ele possa ter tido cúmplices que o ajudaram em sua fuga da justiça. Hoje, décadas após o início dos ataques, o mistério do canibal continua a ecoar nos corredores sombrios do imaginário popular. Seria ele ainda vivo? Teria ele se mudado para outro país? Ou teria ele se escondido em algum local remoto, continuando sua onda de carnificina em segredo? As vítimas do canibal deixaram famílias despedaçadas, com feridas que nunca cicatrizaram. Muitos ainda esperam por respostas e por justiça, enquanto o assassino continua impune. As autoridades, por sua vez, nunca desistiram de resolver esse caso intrigante, mas todas as pistas parecem levar a becos sem saída. Os rumores e lendas urbanas sobre o canibal se espalharam, alimentando ainda mais o medo e a fascinação em torno do assassino. Alguns alegam ter avistado um homem misterioso em áreas remotas, enquanto outros afirmam ter encontrado vestígios perturbadores de atividade canibalística em locais isolados. No entanto, nenhuma dessas pistas foi suficiente para identificar e capturar o assassino. Os anos se passaram, mas o caso do canibal continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da história dos Estados Unidos. Especulações sobre sua verdadeira identidade ainda circulam, e muitos se perguntam como uma pessoa pode cometer atos tão horrendos e jamais ser descoberta. Seria ele um psicopata altamente inteligente? Um eremita que vive nas sombras da sociedade? Ou um ser sobrenatural que escapa às leis humanas? Enquanto as investigações oficiais continuam, o canibal permanece como uma figura sombria e aterrorizante na imaginação popular. Sua lenda cresceu ao longo dos anos, transformando-o em um monstro lendário que ainda assombra os pesadelos de muitos. A história do serial killer que mata para comer, e que nunca foi pego, continua sendo uma página obscura na história dos Estados Unidos, um capítulo repleto de horror e mistério que permanece sem uma conclusão definitiva. E até que o canibal seja finalmente capturado,
a sombra de seu legado sombrio continuará a pairar sobre a sociedade, lembrando-nos que nem sempre o mal encontra sua punição. A busca pelo canibal se tornou uma obsessão para muitos, com investigadores dedicando horas incansáveis, examinando cada detalhe em busca de uma pista que pudesse finalmente revelar sua identidade. No entanto, o assassino parece sempre um passo à frente, deixando apenas um rastro de morte e carnificina em seu caminho. As vítimas do canibal eram escolhidas cuidadosamente. Ele preferia atacar pessoas solitárias e desavisadas, muitas vezes em áreas rurais e isoladas. Seu modus operandi era brutal e sádico. Ele capturava suas vítimas, torturava-as e depois as desmembrava, consumindo partes de seus corpos. Seu apetite insaciável por carne humana era inimaginável e aterrorizante. A comunidade local viveu anos de terror, com as pessoas evitando áreas remotas e olhando desconfiadas para estranhos. As autoridades fizeram inúmeras buscas, interrogaram suspeitos e seguiram diversas pistas, mas todas levaram a um beco sem saída. O canibal parecia ter o dom de se esconder nas sombras, sem deixar rastros ou pistas para trás. Os sobreviventes dos ataques do canibal carregam cicatrizes físicas e emocionais que nunca desapareceram. Muitos sofrem de traumas profundos, vivendo com medo constante e pesadelos recorrentes. A comunidade ainda se lembra dos rostos das vítimas, cujas vidas foram interrompidas de forma tão brutal e impiedosa. Os anos se passaram, e o canibal se tornou uma lenda urbana, uma figura sombria e misteriosa que ainda assombra a imaginação das pessoas. Alguns acreditam que ele possa ter morrido ou desaparecido, enquanto outros acreditam que ele ainda está lá fora, esperando por sua próxima vítima. Até hoje, o caso do canibal permanece sem solução. A memória das vítimas ainda ecoa, e a busca por justiça continua. A história desse serial killer canibal, que aterrorizou os Estados Unidos nos anos 70, é um mistério perturbador que permanece sem resposta, deixando a todos com um sentimento de horror e intriga. Enquanto o assassino não for capturado, o medo do canibal ainda persiste, um lembrete sombrio de que o mal nem sempre encontra sua punição, e que o horror pode estar escondido em meio à sociedade, esperando para atacar novamente.